Fala galera, meu nome é Matheus, eu juntamente com o Felipe, um amigão meu de infância, sou cofundador do Quero Café. A gente iniciou essa história em 2015, numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, chamada Teutônia. Naquela época, nós sonhávamos em empreender, em fazer alguma coisa, e o Felipe teve a ideia de colocar um café na cidade de Teutônia, me convidou, me vendeu essa ideia, né? E naquele momento que a gente começou a conversar, nasceu ali um sonho de um morador de cidade pequena, que era criar um espaço que a gente gostasse de frequentar, um espaço que a gente se sentisse bem, um espaço que não servisse somente um café, e sim um ambiente legal, um ambiente acolhedor. Começamos aí um turbilhão de ideias e experiências que nós já tínhamos passado, e aquela vontade de fazer algo legal, algo diferente na nossa cidade. Era bem desafiador porque na cidade não tinha nenhuma máquina de café expresso, então a gente sabia que não tinha essa cultura de tomar o café fora de casa, e isso fez a gente concluir que só de café a gente ia quebrar e que a gente precisava ampliar aí a nossa forma de atendimento, as opções que a gente teria. E aí, em função disso, nós desde o início nascemos como uma cafeteria, mas também tendo opções para as pessoas eventualmente almoçarem no café, durante a tarde performar como uma cafeteria mesmo, ou como um local para comer um sorvete, um doce, uma sobremesa. E final do dia também contemplar uma opção de happy hour, né? O morador de cidade pequena acaba fazendo muito happy hour em posto de combustível, né? Posto de gasolina. E a gente então, em função de já que a gente estava montando um espaço legal, um ambiente legal, acolhedor, a gente pensou, tá, mas e como a gente faz esse espaço poder ser uma opção para vários momentos do dia da pessoa? Então, de fato, poder ser um local para um café da manhã, para um almoço em família, para alguma reunião de trabalho e para uma finalização do dia, né, com happy hour ou quem sabe até uma janta. Em função disso, nós já desde o início nascemos como um café, restaurante, bar. Com o passar dos anos a gente foi ampliando bastante o nosso cardápio, as opções que a gente oferece, mas desde o início nós já tínhamos opções que contemplavam o início do dia e o final do dia, né? E isso de certa forma ficou bem particular. E quando a gente até hoje conta essa história para alguém que não conhece o que é o Quero Café, fica confuso, as pessoas não conseguem entender, elas não conseguem assimilar um pouco o que é essa opção que a gente oferece, mas uma vez que as pessoas vêm e frequentam e percebem a coisa acontecendo e as pessoas frequentando o Quero Café em diferentes momentos do seu dia, ou seja, tem muitos clientes que frequentam o Quero mais de uma vez no dia, resolvendo uma dor daquele momento específico, ou a pessoa está lá usando para trabalhar, a pessoa está lá vindo com a sua família, a pessoa está vindo fazer uma reunião, a pessoa está vindo ter um momento só dela, um momento que ela está concentrada, tendo uma refeição, um momento que ela está lendo um livro, que ela está trabalhando, um momento que ela está fazendo uma pausa no seu dia. A gente fala assim que com o tempo a gente até entende que até café a gente serve, né? Assim como o telefone, até a ligação faz, a gente é um café que até café serve, mas na verdade a nossa entrega ela é muito mais ampla e ela nunca foi focada, pautada 100% em cima de produto, e sim um tripé que vem de produto, de ambiente e de um atendimento acolhedor, um atendimento humano. Foi isso que a gente sempre priorizou lá na história de Teutônia. E o negócio começa assim, super pequeno, eu e o Felipe, somente nós dois, sem nenhum colaborador. A gente não fazia ideia de quantos clientes nós íamos atender num dia, de como seria a aceitação desse negócio. Começamos então uma metragem quadrada na faixa aí de uns 60 metros quadrados e fomos aprendendo, né? Abrimos as portas 3 meses depois daquela nossa primeira conversa. A gente fala que a gente era muito amador, no segmento de alimentação, nós não tínhamos experiência nenhuma e com certeza muitas pessoas, muitos clientes viram isso, mas também viram escrito aí na nossa testa uma vontade de fazer, uma vontade de aprender e de servir bem todo mundo que entrava no Quero Café de Teutônia. Nós fomos ouvindo muito, né, os clientes, muitos amigos que frequentavam e nos davam feedbacks, nos davam dicas, fomos aprendendo com os nossos erros que fazem parte até hoje da nossa história.
Nós buscamos errar cada dia menos, mas sabemos que nós somos humanos e cometemos falhas, cometemos erros e, de novo, tentamos diminuir eles, mas a gente entende que eles fazem parte da nossa jornada. Faziam parte da nossa jornada lá no Quero Café em Teutônia, quando éramos somente nós dois e os nossos primeiros colaboradores, e fazem parte hoje do Quero Café, quando nós já somos várias lojas, várias pessoas trabalhando à frente disso. A jornada foi acontecendo, a gente foi tendo um movimento muito acima do que nós imaginávamos e a gente percebeu que, diferente do que a gente acreditava que era oferecer algo legal para nossa cidade, começaram a vir pessoas de outras cidades, de outras regiões a frequentar o Quero Café. Isso foi nos chamando a atenção, né? Eu vendo, a gente está fazendo um trabalho legal. Nós temos, a gente brinca que temos a síndrome do vira-lata, que é entender que a gente nunca, o nosso trabalho eventualmente sempre tem a melhorar, que a gente não é muito bom naquilo que a gente faz, mas em alguns momentos como esses, nós recebíamos pessoas de cidades maiores, de cidades que tinham opções que eram a nossa inspiração e que vinham trazer assim, que legal, eu queria que isso estivesse na minha cidade. Essa demanda começou a acontecer, as pessoas vinham e perguntavam, isso aqui é uma franquia? Eu quero levar essa unidade, eu quero levar esse negócio para minha cidade. Isso nos motivou a buscar um conhecimento e a estruturar aprender um pouco como funciona esse processo, como funcionava esse processo de franquia. Buscamos ajuda, nos desenvolvemos bastante nesse sentido e resolvemos aí validar o negócio montando mais uma unidade, para realmente uma unidade já muito mais planejada, estruturada. Usamos esse aprendizado todo que a gente teve no início para montar nossa segunda loja na cidade de Lajeado, uma cidade que já possuía muitas outras opções de gastronomia, cafeteria, bares, restaurantes, para entender se realmente a gente daria certo numa outra cidade ou se a gente tinha dado certo em Teutônia somente pelos nossos amigos, pela família, por ser uma cidade pequena e a gente ter um relacionamento forte. Aí foi que Lajeado abriu em 2017, então 1 ano e meio depois da primeira loja, e foi um sucesso. A gente foi também aprendendo, foi errando, aprendendo, mas a loja deu super certo e isso nos encorajou a avançar no processo de franquia, de expansão da nossa marca através do processo de franquia. E aí a gente tem uma cronologia ao longo dos anos aí, nós fomos abrindo lojas em 2018, 2019, nós passamos pela pandemia como todo mundo e tudo isso foi fortalecendo muito mais o nosso negócio e nos orgulhamos dessa história aí construída entre nós desde o início lá e todo mundo que vem embarcando nessa jornada, o nosso time da franqueadora, os nossos franqueados, os nossos sócios. E hoje a gente se orgulha de olhar para trás e ver que passamos por esse momento super desafiador e mesmo assim nós não encerramos nenhuma unidade até hoje e pretendemos seguir essa história, né? Então, mesmo com esse cenário desafiador, o nosso negócio se mostrou muito resiliente e isso é muito curioso porque aquela dor lá de Teutônia de não conseguir viabilizar somente uma cafeteria que nos motivou a ampliar o nosso cardápio permeando por um restaurante e um bar, hoje se tornou um dos grandes diferenciais do nosso modelo e fez ele se encaixar não somente em cidades pequenas, que eventualmente têm uma carência por um serviço, por um lugar aconchegante, por um lugar bonito, por um lugar que atenda horários distintos, né, que tu consiga almoçar, por exemplo, no meio da tarde, que tu consiga ter um prato de comida. Isso também acontece nas cidades maiores, nas capitais. Então hoje nós estamos presentes em várias cidades grandes e o modelo performa legal tanto em cidades pequenas, cidades médias, cidades de interior, como em cidades de capitais, né? Bom, e uma coisa que a gente também se questionou e ouvia alguns questionamentos, e na verdade até hoje é questionado sobre isso, é o porquê do mercado de franquia. Por que nós escolhemos a expansão através do modelo de franquia? E é uma pergunta, de certa forma, sensível, não é uma escolha fácil, porque a gente escuta e tem histórias, eventualmente o mercado de franquia ele carrega às vezes até um certo preconceito, né, do tipo, isso aqui é tudo igual, isso é um negócio sem alma,
Mas a verdade é que tem muito benefício por trás de um sistema de franquia quando bem estruturado, quando bem formatado, quando construído de forma séria. E nós no Quero Café, lá em 2017, a gente já começou a planejar que nós iríamos para o mercado de franquia, iríamos escolher essa expansão para que cada loja tivesse um dono trabalhando diariamente, dedicado integralmente a esse negócio para cuidar do seu time, cuidar da sua comunidade, cuidar da sua loja. Ou seja, sim, nós desde o início pensávamos em ser um modelo de franquia, entregar um padrão a nível de produto, a nível de atendimento, mas que conseguíssemos construir em cada loja uma alma única daquela loja. Então a gente fica muito feliz hoje quando frequenta uma loja ou quando acompanha os depoimentos, acompanha a construção da identidade daquela loja na cidade. Então nós somos um Quero Café, mas nós somos o Quero Café do Pedro, nós somos o Quero Café do João, nós somos o Quero Café da Maria, que é a referência daquela pessoa naquela cidade. Isso vai se transmitindo para as pessoas do time, para um eventual gerente, um subgerente. A gente acredita muito nessa construção de relacionamento com os clientes. Algo que nós fazíamos lá em Teutônia, em Lajeado, e que a gente quer franqueados que entendam que isso é importante e que entendam que estão entrando no Quero Café não como um investimento. Em função do mercado de franquias, ou esse termo franquia na cabeça de muitas pessoas, ele é visto como uma alternativa de investimento. Ele de fato pode se tornar um investimento, mas a gente acredita que no Quero nós não vendemos um investimento, nós queremos pessoas que enxerguem aqui um trabalho, que enxerguem aqui um propósito, que pode se tornar um excelente investimento, pode dar um excelente retorno, mas isso só vem depois de a pessoa se identificar com o negócio e ter vontade de eu, Matheus, ou quem for, me desenvolver como a pessoa à frente do cuidado e do relacionamento da minha loja. Então não é um contrato simplesmente de investimento com uma garantia ou com um retorno. Não é isso que a gente acredita. A gente acredita numa construção de alguém que enxerga aqui dentro a vontade de levantar para vir trabalhar, a vontade de se relacionar com as pessoas, com os seres humanos que estão dentro de cada uma das lojas, sejam os 15, 20, 25 colaboradores que tem dentro de uma operação, ou seja, os mais de 150, 200, 300 clientes que passam todos os dias aqui. Nós somos um negócio de recorrência, um negócio que é frequentado, na sua grande maioria, pelos mesmos clientes ao longo de uma semana, ao longo de um mês. São pessoas que estão aqui que, de uma certa forma, vão se tornando nossos amigos. Não necessariamente aquele amigo que tu vai jantar na casa, que vira o melhor amigo, mas é aquela pessoa que está perto de ti, aquela pessoa que está aqui, aquela pessoa que aos poucos tu sabe quem é a família, que quando entra aqui dentro tu sabe qual pedido essa pessoa quer. Todas as lojas têm esse relato, todas as lojas têm esses clientes, esse monte de clientes fiéis e recorrentes e que o time aos poucos conhece exatamente o que essa pessoa quer, sabe o que essa pessoa quando entra na porta vai pedir. Então, nós nos concentramos muito. Isso não foi o foco nas primeiras 2, 3, 4, 5 franquias. Isso sempre foi o foco e hoje seguimos acreditando. Nós queremos atrair e é de fato isso que acontece. A gente atrai franqueados que entendem e sentem isso. A grande maioria dos nossos franqueados, se não a totalidade, frequentavam as lojas e eram apaixonados como clientes, gostavam de frequentar como clientes e tiveram vontade de levar o Quero Café para a sua cidade. E é esse tipo de franqueado que a gente quer, é esse tipo de parceiro que a gente quer, para que entenda que vai seguir padrões, vai ter todo um benefício de estar dentro da nossa rede, mas que é o responsável por criar a energia e a alma, a identidade dentro da sua loja. Uma coisa que acho que é muito particular do Quero Café e talvez nos deixe quase que únicos no mercado brasileiro de franquia de alimentação é essa amplitude do nosso modelo, de ser um café, um restaurante e um bar. Que, de novo, talvez alguém que não conhece, não tenha vivido essa experiência, entenda que mas é uma bagunça, isso é um modelo que tenta trabalhar todas as frentes, um modelo que não tem foco.
E é verdade, é um risco que a gente pode correr, mas a gente consegue conquistar o nosso espaço dentro da cidade, dentro da rotina das pessoas, e isso que eventualmente é um desafio para o modelo de franquia em função de um cardápio muito extenso, de uma quantidade muito grande de processos, de um time grande de trabalho, acaba virando um grande diferencial também, que não é tão simples de estruturar um modelo desses, né? Não é tão fácil de fazer essa engenharia de cardápio, insumos, conectar com performance financeira, conectar com solidez, conectar com sustentabilidade ao longo do tempo, né? E isso torna o nosso modelo, não posso dizer único, mas um modelo no mínimo diferenciado em relação a outras opções que a gente tem no mercado. Então, nós temos excelentes negócios especialistas em café, nós temos, todas as cidades têm excelentes restaurantes, seja restaurantes buffet ou seja restaurantes à la carte, todas as cidades têm excelentes bares e opções noturnas, né? A forma como a gente estruturou esse negócio acaba também ajudando nesse ponto, uma vez que quando a gente está dentro de uma cidade, de uma localização que tem um custo ocupacional mais elevado, nós conseguimos, de certa forma, estar gerando movimento, gerando faturamento em todas as horas do dia, né? Então isso acaba nos ajudando a diluir melhor os custos fixos. E através desse aprendizado ao longo de todos esses anos, das nossas ferramentas aí de controle, nós conseguimos fazer isso viabilizar. O que não é nada fácil, porque nós hoje temos mais de 400 itens no cardápio. Então a gente se denomina como para todos os gostos e todas as horas. O que significa isso? A gente consegue atender uma mesa de 10, de 15 pessoas e ter alguma opção que atenda o gosto daquele momento daquela pessoa, né? E isso de fato aumenta o desafio, porque são muitos insumos para gerir, muitos estoques para gerir, mas a gente consegue, mesmo com esse desafio e com esse aprendizado ao longo do tempo, viabilizar esse cardápio em todos os lugares que a gente está presente. Então, o modelo do Quero Café, ele é um modelo que é o mesmo, a gente serve os mesmos itens de cardápio na cidade do interior do Rio Grande do Sul, de 30, 40, 70 mil habitantes, e na capital, em Porto Alegre, em São Paulo. A gente também sempre investiu muito em pessoas e na capacitação dessas pessoas para conseguir transmitir o mesmo cuidado que eu e o Felipe e o Álvaro junto com a gente aí nessa jornada praticamente desde o início tivemos com os nossos franqueados, sócios, parceiros. A gente se esforça muito para transmitir esse mesmo cuidado para os nossos times e fazer os times trabalharem com essa vontade genuína de ajudar todo mundo que está dentro desse nosso ecossistema. Então, ao longo dos anos, a gente foi ampliando esse nosso time. Hoje são pessoas que verdadeiramente se entregam para ajudar, apoiar quem está aí junto com a gente, né? Uma das palavras que mais aparece nas nossas pesquisas internas com esse time é o franqueado, é o cuidado, é se dedicar para ajudar essas pessoas. Então, nós investimos muito nisso, a gente acredita em todo esse ecossistema. Nós nunca trabalhamos naquela visão de nós franqueadora e eles franqueados. É uma coisa só. E o time da franqueadora entende isso, e os franqueados entendem isso, que a gente está todo mundo no mesmo caminho, a gente ajuda uns aos outros aí o tempo todo. Ao longo desses anos aí da história do Quero, a gente se preocupou não no crescimento somente de novas lojas, porque esse crescimento através de novas lojas ele pode até mascarar um pouco a solidez do negócio. A gente sempre se preocupou muito em olhar o desempenho de uma mesma loja versus ela mesma ao longo dos anos. Ou seja, sim, expandir em franquias é legal, fortalece a marca, aumenta as possibilidades da marca trabalhar e se desenvolver fornecedores, mas nós precisamos olhar, e sempre olhamos para isso ao longo de muitos anos, como as lojas se desenvolvem no conceito de same store sales, como a loja está performando em relação a ela mesma no ano anterior, 2, 3 anos para trás, né? Então, esse número sempre foi muito positivo. Nosso faturamento por loja, nossa média de faturamento mensal por loja ou anual sempre foi crescente.
Todos os anos nós crescemos, com exceção de 2020, que nós tivemos a pandemia. Todos os demais anos a gente cresceu e é a métrica que a gente mais persegue. Então, nós queremos seguir estando mais presente em outras cidades, em outros estados, mas sem deixar de olhar sempre para isso. A gente se desenvolver e a gente conseguir agregar mais valor para cada cidade, para cada cliente que a gente está lá presente. Então, a gente está sempre pensando em novos produtos, a gente está sempre melhorando a nossa gestão, a gente está tentando ao máximo melhorar os nossos treinamentos para conseguir ter uma boa entrega dentro de loja, né? Então, o ramo de alimentação, ele é aberto para muitas pessoas, muitos negócios abrirem todos os anos. E isso aumenta as opções para o nosso consumidor. Então, a gente precisa estar sempre se cobrando, se desenvolver e conseguir fazer uma entrega com algo a mais para manter o nosso espaço ou conseguir crescer o nosso espaço. Isso é um dos grandes objetivos nossos e deixa o nosso modelo muito resiliente, né? Então, de novo, uma vez que a gente não é dependente de um produto específico, a gente consegue ir ajustando a linha de produtos para, no fim do dia, cumprir o nosso maior propósito, que é, de alguma forma, fazer as pessoas que entram aqui dentro saírem mais felizes, entendendo que a gente está aqui para gerar um bem-estar, para gerar um bom momento da vida. Então, e não especificamente para entregar um único produto, para a gente atender o que aquela pessoa quiser no momento do dia que ela quiser. E uma coisa que vem acontecendo, especialmente aí nos últimos anos, é uma expansão também focada em multifranqueados. Então, diferente de alguns modelos, nós não permitimos um franqueado chegar com a gente e já de cara investir ou adquirir, comprar 2, 3, 4, 5 unidades. Não, a gente quer que alguém entre, trabalhe, enfrente todos os desafios que vai enfrentar e vá se desenvolvendo a sua capacidade, a sua habilidade e se tornando apto a poder ter mais lojas. Esse é um caminho que vem acontecendo. Nós temos alguns franqueados já, uma boa parte dos franqueados já com 2 lojas, alguns já indo para 3 lojas, e a gente vê que esse movimento, ele ajuda muito no desenvolvimento. Nós, ao longo dos anos, nos desenvolvemos muito em ferramentas de apoio, ferramentas que possibilitam isso. Então, não é que nós forçamos uma expansão, mas a gente enxerga com bons olhos esses franqueados que dominam a sua operação, conseguem um bom resultado financeiro, conseguem desenvolver sua capacidade de liderança e com isso abrem espaço para outras pessoas se desenvolverem, virarem os seus parceiros, quem sabe os seus novos sócios operadores a terem outras unidades. Essas histórias, elas realmente mexem com a gente e elas fazem a gente sonhar alto nesse quesito, entendendo que se um franqueado começa com uma operação, gere suas 15, suas 20 pessoas e vai se desenvolvendo como líder e gestor a ponto de poder colocar mais uma loja e aí gerir 30, 40 colaboradores, ele abre espaço para algumas pessoas se desenvolverem, se tornarem líderes e, de fato, talvez sócios operadores. Nós temos excelentes exemplos na rede de pessoas que começaram como um auxiliar de cozinha e que hoje são sócias, né, operadoras de uma unidade. Então, esse tipo de movimento é o que mais nos motiva, a gente conseguir criar esse caminho de desenvolvimento e de oportunidade para as pessoas que aqui dentro do Quero Café trabalham. Quando a gente olha para a questão da modelação de franquia, muitas vezes o mercado trabalha com modelos que têm um investimento mais baixo. E durante muito tempo a gente se questionou se nós deveríamos conseguir ter um investimento mais baixo. Mas a gente entendeu que o nosso modelo é complexo e para ele performar bem, ele precisa uma loja ampla, ele precisa de mais ou menos 250 metros quadrados de operação. E para fazer 250 metros quadrados de operação ficarem bonitos, aconchegantes, confortáveis, com uma estrutura que consiga, de equipamentos que consiga atender um fluxo alto de pessoas, que consiga fazer a gente alcançar os números que a gente alcança de faturamento por loja, a gente tem um investimento considerável, né? Então, e esse investimento acaba
sendo eventualmente uma barreira, por realmente ser um investimento alto. Mas a gente, ao longo dos anos, sempre permitiu que o franqueado entrasse alavancado, financiado. E a gente vê com muito bons olhos isso. Para mim, para nós, essa é uma das maiores provas de que o negócio gera resultado e gera caixa, uma vez que, mesmo com taxas de juros altas, o negócio consegue gerar caixa suficiente para honrar com o financiamento. Isso possibilita pessoas que não têm o recurso, que não têm esse recurso para fazer o investimento numa loja, mas que conseguem ter acesso ao recurso através de um financiamento, através de uma garantia familiar, poderem realizar o sonho, poder sair o sonho que eventualmente pode ser empreender e montar o seu negócio. Então, conseguem acessar esse recurso, se dedicar a trabalhar e gerar o caixa necessário para cumprir com esse financiamento, para daqui a alguns anos, de fato, se tornar o dono do seu negócio e conseguir ter um negócio construído com o trabalho e a geração de caixa gerada por essa dedicação. Então, sim, nós permitimos e nós incentivamos o financiamento para montar lojas. Isso, para mim, de fato, é uma das maiores provas de que o modelo é resiliente. Se eu tivesse aqui contando uma história de 2, 3, 4, 5 lojas, a gente teria um nicho específico, mas nós hoje já somos muitas lojas em operação e a grande maioria dessas lojas foi 100% financiada. O que nós fizemos pela unidade? Como que começa essa jornada? Uma vez que o franqueado entrou para o nosso processo, a gente está avançando no processo, nós auxiliamos muito na captação e na escolha do ponto comercial. Então, inicialmente a gente faz um treinamento, o franqueado é capacitado a entender quais são as variáveis importantes a serem analisadas nos pontos comerciais. A gente vai fazendo uma curadoria à distância, a gente tem uma metodologia para seguir e uma vez que a gente tem mais opções viáveis, a gente organiza uma ida de alguém do nosso time presencial para a cidade, para visitar os pontos e validar junto esses pontos. Depois disso, a gente auxilia no processo de negociação do ponto, na questão do contrato de locação e uma vez que a gente tem o contrato de locação, nós desenvolvemos o processo, desenvolvemos o projeto arquitetônico. Temos um time interno, então todo o projeto arquitetônico ele está incluso dentro da nossa taxa de franquia. Nós temos um time de engenharia e arquitetura interno e esse projeto ele é entregue num detalhamento que viabiliza cada um dos franqueados depois com essas informações e com o apoio desse time, executar a sua obra e fazer essa jornada aí de reforma do imóvel que a gente escolheu. É possível no Quero Café captar imóveis que são salas comerciais, que são casas, a gente tem... Acho que isso também vai deixando cada loja única, né? Nós não temos uma exigência de padrão de imóvel, e sim nós temos lojas aí bem distintas e que acabam criando projetos lindos, assim, e deixando cada loja particular, cada loja especial e cada loja com a sua própria história. Um dos grandes diferenciais que nós construímos ao longo de todos os anos dessa jornada é uma grande base de dados, não da parte de faturamento, né? O faturamento bruto de cada uma das lojas e a curva de venda de produtos. Isso eu entendo como um mínimo, né, que uma franqueadora tem que conseguir acompanhar. Mas a gente sempre se preocupou muito em acompanhar também os custos de cada uma das lojas. Então, nós levamos muito a sério essa área de suporte e análise financeira. Todos os franqueados e todas as lojas utilizam uma mesma base de DRE, de demonstrativo de resultado gerencial, e todos os meses as lojas enviam esses dados para a gente faz uma análise financeira, interpretando os dados daquela loja e correlacionando com outras lojas da nossa rede. E aí o legal é que já é um banco de dados muito grande, porque isso foi construído desde a primeira loja. Então os indicadores que nós acompanhávamos lá em Teutônia, em 2015, são os mesmos ainda que nós acompanhamos hoje. É claro que no meio disso muita coisa se desenvolveu, muita ferramenta de apoio se desenvolveu, mas esses indicadores chaves do nosso negócio têm uma base muito grande e acabam virando um excelente instrumento para a gente
maximizar e melhorar o resultado operacional das lojas. Esse número importa muito mais do que o faturamento. Então, nós levamos muito a sério essa área, a gente consegue ter um excelente engajamento, os franqueados contribuem muito com isso e é um trabalho feito muito a 4 mãos. A gente, como franqueadora, se entende como corresponsável pelo resultado do franqueado. A gente se doa muito nessa área de análises financeiras. E não tem como não falar também, quando a gente fala de análise e suporte, os treinamentos que nós temos dentro da rede. Também são treinamentos que evoluíram muito ao longo dos anos, então o franqueado mesmo, que vai ser um franqueado do Quero Café, ele vai passar por um treinamento operacional, tem que saber tirar pedido de cliente, tem que saber levar bandeja, tem que saber fazer café, tem que saber fazer drink, tem que saber trabalhar na cozinha, trabalhar na chapa, trabalhar na fritadeira, saber cantar pedido, fazer doce, tem que ter um entendimento. A gente fala que o franqueado não vai ser o melhor barista ou o melhor chapista, mas ele tem que ter esse entendimento operacional. Isso vem através do treinamento que a gente dá e da prática no dia a dia de acompanhamento da operação. Além disso, nós temos uma série de treinamentos de gestão, treinamento de liderança, treinamento de gestão de pessoas, treinamento de controle de produtos, de controle de processos, treinamento de qualidade, de segurança alimentar, treinamento de gestão financeira, treinamento de marketing. A gente investe bastante nisso. E ao longo dos anos desenvolvemos mais algumas ferramentas de apoio também. Então tem treinamento de reciclagem, tem treinamento para gerentes que já estão num processo mais avançado. Tudo para a gente conseguir ir fomentando um ecossistema que também ajude numa dor do nosso segmento, que é a rotatividade, que é um segmento que muitas vezes não é visto como uma carreira e sim como um trabalho de transição. A gente busca, através desses treinamentos e dessa visualização de possibilidade de crescimento, uma forma de atrair pessoas que tenham vontade de fazer uma carreira dentro desse nosso segmento. Um outro braço, nós somos de alimentação. Então, para a gente entregar um produto padronizado em todas as localidades que a gente está presente, a gente teve que desenvolver um braço logístico que funcione, né? E nós hoje temos uma distribuidora e uma transportadora parceira que faz todos os mesmos insumos chegarem em todas as lojas, mesmo nas lojas muito distantes da nossa base. Então nós começamos em Teutônia, nossa distribuidora fica nessa cidade, mas nós temos operações em São Paulo, no sul de Minas, e todas as operações operam com os mesmos insumos. Então, desenvolvemos esse braço de cadeia que atende congelados, refrigerados e secos. É um braço muito importante e que faz a gente conseguir contribuir e manter um CPV ou CMV, como cada um quiser chamar, né, que é o custo da mercadoria vendida, muito controlado, né? E somado a isso, a gente desenvolveu bastante ferramentas que ajudam no controle do dia a dia. Então, coisas que lá em Teutônia ou Lajeado nós fazíamos muito na percepção, no feeling, fazendo pedidos de fornecedores, muito do que vinha na nossa cabeça. Hoje nós temos bastante coisa instrumentalizada, nós temos, claro que um pedido de contagem ainda precisa ser feito de forma manual, mas nós temos um sistema que acaba trazendo o histórico de vendas daquele insumo nos últimos 7 dias, nos últimos 14 dias, e ali já começam a aparecer eventuais erros, falhas, inconsistências, né? Então isso hoje tudo de uma forma sistematizada. Esse mesmo sistema possui módulos de checklists que ajudam as pessoas, quando vêm aqui trabalhar de manhã, ter um norte do que fazer, né? Então, o que eu preciso produzir? O que eu preciso olhar? A gente tem, como a gente é um restaurante, a gente tem muito pré-preparo que acontece, né? Então, a gente tem que descongelar algum insumo, a gente tem que fazer um pré-preparo de algum insumo, e se a gente não tem dados, não tem informação, a gente pode errar. Afinal, a gente tem uma perecibilidade, a gente tem produtos que têm uma validade, 2 dias, 3 dias, 5 dias, e se a gente não se organizar, a gente pode ou estar o tempo inteiro com falta de algum insumo, ou estar todos os dias gerando uma perda por excesso de insumo. Então hoje nós temos um direcionamento através desse checklist operacional de produção, do que a gente precisa produzir
com base no que a gente vendeu nos últimos 21 dias. Então a gente tem estoques mínimos e máximos de todos os insumos, tanto os insumos que têm uma perecibilidade maior, que são os nossos estoques, como os insumos que são usados no dia a dia da operação e que são muito mais frescos e precisam de um cuidado muito mais próximo. Para garantir a segurança alimentar e 2, para garantir o resultado do negócio. Afinal, eu não posso estar o dia inteiro descartando uma grande quantidade de insumos em função de uma não programação ou em função de a gente trabalhar sem dados. Além disso, tem também sistema de checklists operacionais mesmo, do que precisa fazer na abertura, no fechamento da loja, o que precisa ser feito diariamente, o que precisa ser feito semanalmente, e um sistema de etiquetas também automatizado, que quem trabalha no ramo de alimentação sabe o desafio. Nós temos que ter todos os insumos etiquetados com a data de validade daquele insumo, e esse sistema de pedidos, ele faz isso de forma automática. Então a gente seleciona aquele insumo, aquele produto, e o sistema já imprime essa etiqueta com a data, né, com o nome do insumo e com a validade daquele insumo. Então fica muito mais organizado do que alguma coisa escrita à mão e através da necessidade do ser humano estar fazendo a conta da validade daquele insumo. Então são diversas ferramentas. O Quero Café não começou com isso, mas através de um time muito bom, dedicado, a gente ao longo dos anos conseguiu aprimorar bastante essas ferramentas que não deixam a jornada fácil, né? É desafiador fazer o dia a dia de uma operação no restaurante, mas ajudam muito no apoio dessa gestão aí diária. Também a gente faz uma gestão unificada do marketing. Então nós temos um fundo de marketing, que é um recurso administrado pela franqueadora, em parceria ou com a contribuição de um comitê de marketing, que é um comitê formado, composto por franqueados. Alguns são escolhidos e alguns são eleitos pelos próprios franqueados, que acabam ajudando a gerir esse recurso e ajudar a tomar a decisão de onde esse recurso vai ser alocado. Então, esse recurso ele é gerido por esse time de marketing para gerir tanto campanhas e ações que envolvem a marca como um todo, né? Nossas ações ao longo do ano, diversas ações aí que a gente organiza, como campanha de rede como um todo, mas também para algumas ações locais aí construídas juntamente com o franqueado. Então a gestão das redes sociais é centralizada, a comunicação do cliente com a marca, com a unidade nas redes sociais, né? No Instagram, no Google, no Facebook, no TripAdvisor, é toda gerida pela nossa rede, né? Temos um time interno de design, enfim, pessoas que pensam na comunicação da nossa marca. Então, é um time interno que vive muito o que é o Quero Café, essa jornada de que o marketing não é somente um material, e sim algo que tem que funcionar no ponto de venda, que tem que funcionar na nossa operação e ser construído muito com quem está no dia a dia da operação. O que precisa para se tornar um franqueado do Quero Café? Primeiro é ter se identificado com o modelo, né, achar que o modelo faz sentido, né, e admirar de uma certa forma esse modelo. Tem que ter uma capacidade de operação, uma disponibilidade para operar esse negócio. Tá, Matheus, mas eu gostei do negócio, eu tenho minha empresa, eu tenho meu negócio. É possível a gente avançar numa conversa? É possível, mas tem que ter a cabeça aberta para entender que o processo realmente avançar, é importante que tu esteja aberto a construir uma relação com algum sócio. Uma exigência para a primeira unidade de cada franqueado é que tenha pelo menos um sócio e não um gerente, tem que ser sócio no contrato social à frente da operação, dedicado full time, o tempo integral para essa operação. Isso é um pré-requisito do nosso negócio. Além disso, tem que ter ou o recurso ou acesso ao recurso, ao investimento para montar a nossa operação. Tem que ter uma ideia de cidade ou localidade. É claro que a gente pode co-construir isso juntos, mas a gente sempre traz essa importância de que o brilho no olho e acreditar naquela cidade ou naquele bairro tem que partir do franqueado, do candidato. O candidato precisa, o franqueado, o parceiro, precisa acreditar naquela cidade, naquele ponto. Nós vamos ajudar em toda essa jornada, mas o brilho nos olhos e a vontade
principalmente do franqueado que vai operar aquele negócio, tem que ser do franqueado. Afinal, a pessoa vai construir uma vida, a pessoa vai se mudar, a pessoa vai viver diariamente naquela cidade. Então tem que ser uma cidade que faça sentido do ponto de vista pessoal também. E por fim, que verdadeiramente acredite que não é somente um investimento, que não é somente por dinheiro. Esse negócio, se não fosse muito sólido, não teria atravessado toda essa jornada de tempo e nós não teríamos tantas unidades em operação sem ter encerrado uma única unidade. Então, isso significa que ele é sólido financeiramente, que ele gera bons resultados. Mas a gente quer alguém que entre aqui, sim, pensando nisso, a conta tem que se pagar. Como eu falo, não existe propósito que pare de pé sem recursos para pagar os boletos, mas que entenda que isso é uma consequência de se identificar com esse negócio e de alguma forma, mesmo perante os desafios, enxergar felicidade no trabalho, enxergar felicidade no que a gente faz aqui dentro, ter vontade de se relacionar com as pessoas, ter vontade de cuidar do ser humano que trabalha com a gente. A gente não acredita naquela frase de que problemas de casa, problemas pessoais ficam em casa. A gente acredita que a vida, ela é misturada e que o líder, que a pessoa que está aqui à frente de uma operação, precisa entender de pessoas e precisa ter vontade de desenvolver pessoas. Senão, dificilmente vai aguentar essa jornada e adivinha, os números não vão ser bonitos. Os números só vão ser bonitos se realmente estiver trabalhando com vontade. Isso não quer dizer estar feliz todos os dias, não quer dizer achar que não tem desafio. Vai ter desafios, vai ter um monte de dia difícil, mas é saber que isso faz parte da jornada. Essa energia de acreditar e de estar aqui para cuidar das pessoas é o que vai fazer os números serem bonitos. Se isso que eu estou falando soa como papo furado ou como um conto de fadas, definitivamente não faz sentido tu ser nosso franqueado. Não faz sentido nem a gente começar a conversar. E se depois de ouvir toda essa história, tu ficou interessado em saber um pouco mais, faz sentido, tu tem interesse em conhecer um pouco mais do nosso modelo, a gente tem aqui na descrição um link para se inscrever, o time vai entrar em contato, vai te passar mais informações